parte da aula, pessoal, na primeira parte da aula eu vou falar sobre o método de picking que é necessário para interatividade, certo? Usando o Raycast. E depois, na segunda parte da aula, eu vou tirar dúvidas, falar um pouco sobre a prova e tirar dúvidas que vocês possam ter, certo? Então me avisem quando chegar precisamente 11 horas, se eu não acabar antes. Vocês me avisem. Ok, então o que nós vamos fazer aqui agora é o que a gente chama de picking. Isso é uma operação muito importante em computação gráfica interativa, porque a partir dela você pode fazer as interações com o seu cenário. Essencialmente, picking, maioria, 90% das situações de picking, você vai estar usando mouse, clique de mouse. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é um caminho inverso do que a gente fez até agora. Então, veja o que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter, eu vou representar aqui, isso aqui como se fosse a tela do seu computador. Que é a tela do seu computador. E aqui você tem uma window que você abriu na tela do seu computador, uma janela. Ok, vamos fazer de conta que aqui tem aquele símbolozinho da window, que é a área de desenho da window. Ok? Essa área aqui útil que é a área de desenho. Tá bom? Agora nós vamos pegar o seguinte: quando você abriu essa window, você de alguma forma usou alguma API e pediu que essa janela aqui, essa window, ela tivesse um certo número de pixels na horizontal e na vertical, certo? Então é como se fosse uma matriz essa área de desenho. Então vamos botar aqui, só para exemplificar, que ela tivesse 500 por 500 pixels. Ok? Aí quando você tomou essa decisão de que mandou abrir uma janela de 500 por 500, naquela visão do pintor, a gente abriu o plano, no plano bloqueador que separava o fotógrafo do cenário, a gente abriu um buraco que a gente chamou de quê? Janela, né? Certo? Então vamos imaginar que agora é aqui. Então essa daqui eu vou chamar window. Então window para a gente aqui é essa área de desenho na tela do seu computador. Correspondente dela na nossa abstração do pintor é uma janela que é um buraco que a gente fez no plano bloqueador, no plano de projeção, essencialmente. Ok? Aquele plano que eu disse assim, você tem um fotógrafo, define o eixo Z, que é o eixo Z da câmera do fotógrafo, para onde ele está olhando, aquela linha que liga o olho, aonde o ponto que ele está olhando, aquele é o eixo Z. Então esse eixo Z, tá certo? É perpendicular ao plano que a gente botou. Normalmente a gente botou o que? Na nossa convenção, o olho estava na origem, x, y, z desse sistema de câmera, y para cima, x para o lado direito do fotógrafo e o z vindo na direção do fotógrafo, para ter a regra da mão direita, x, y e o z vindo na direção do olho do fotógrafo. Ok? Aí a gente inicialmente pegou e disse assim, ok, eu vou botar uma certa distância d negativa, coordenada z da câmera, eu vou botar um plano que impede a gente de ver o cenário. Aí abro essa janela no cenário. Essa janela, normalmente, o que a gente fez?
Se ela for simétrica, beleza, mas a gente botar numa janela qualquer, um buraco qualquer, no plano bloqueador, esse buraco vai ser definido pela coordenada do lado esquerdo da janela, que a gente chamou aqui de x m pequeno, de mínimo. Essa coordenada aqui, a gente colocou x máximo. Isso é coordenada de câmera, porque é a coordenada do fotógrafo. Seria mais difícil fazer essa especificação num plano arbitrário no coordenado do mundo. Mas no plano do fotógrafo é tranquilo, porque tudo é x, y, z e o z vindo para cá, certo? A mesma coisa a gente botou aqui no y mínimo e o y máximo. Quando você define essas 4 valores, você automaticamente está posicionando a janela. Então, quer dizer, se eu tivesse aqui no meu sistema de coordenadas de câmera, o preto é o Y, o azul é o Z e o vermelho, eu sou o fotógrafo aqui, o vermelho é o meu braço direito, não está aqui, esse sistema de coordenadas de câmera. Suponha que o plano bloqueador é a parede ali. Ok, então está a certa distância no Z negativo, aquela parede. Se eu escolher aquela janela ali, o x mínimo e o x máximo dela vão ser os dois valores negativos. O x mínimo é aquele lado esquerdo daquela janela em relação a esse sistema de coordenadas, e o x máximo é esse outro lado aqui dessa janela aí, que continua sendo negativo, porque está tudo à esquerda do plano YZ, certo? Consegue ver? Hã? Se da posição que você está, você consegue olhar para a janela. É, como se fosse isso, exatamente. Os raios vão sair daqui, do olho, e vão passar pela tela transparente que eu vou colar ali na janela, ok? Mas essa janela poderia ser uma janela válida, ok? E o Y mínimo também está, por essa posição aqui, ela estaria com o Y mínimo os dois positivos, o Y mínimo e o Y máximo. Se o fotógrafo for eu mesmo, o olho, meu olho, eu estou mais alto do que aquele parafeito ali da janela, então o Y mínimo seria negativo, o Y máximo seria positivo. Ok? Então eu posso definir com essas 4 coordenadas a minha janela. E aí, obviamente, dentro daquela notação que a gente adotou, com esses valores aqui eu posso dizer assim, qual é a largura da minha janela, que a gente chamou de W. Ou seja, W é essa dimensão aqui, W. O E da janela, certo? Esse W. Então ele é simplesmente o X máximo menos o X mínimo. Certo? Mesmo que os dois sejam negativos, vai dar um número positivo isso aqui, tá certo? Porque se os dois forem negativos, esse X mínimo aqui é um número em valor absoluto maior do que esse, que está à esquerda do outro. Então, quando você botar menos com menos, vai ficar mais um número maior e esse número menor vai sempre estar positivo. Por sua vez, a altura H da janela também é dada por Y máximo menos Y mínimo. E sempre vai dar um número positivo aqui também. Então isso aí está tranquilo. Aí, em função do número de pixels que você abriu aqui, você tem condição de calcular aquele delta X. E calcular o delta Y. Como é que é o delta X? Delta X é a largura da janela, que é isso. Delta X é a dimensão das colunas da sua matriz, né? Aqui na tela transparente. Então você vai ter delta X igual ao W dividido pelo número de pixels aqui, eu vou chamar esse aqui número de pixels, número de linhas, e aqui é o número de colunas, certo? Linhas de colunas. Então, número de linhas eu vou chamar NX. E NY, número de colunas. Certo? Então, como seria o W? Dividir por quê? NY. Certo? É o número de colunas. Peguei a largura e dividi pelo número de colunas da dimensão do delta X. E aqui, o H
dividido por o número de linhas, NX. Tá certo? Tranquilo? Agora, a pergunta agora vai ser o seguinte: você vai chegar lá no seu sistema que abriu essa janela. Normalmente eles têm comandos nessa API para te devolver, com um clique de mouse, ele te devolver as coordenadas do clique. Quando você apontou o mouse numa posição da tela e clicou no botão esquerdo do mouse, existe um comando na sua API que vai te devolver essas coordenadas do pixel. Agora aqui você tem que ter cuidado. Por quê? E aí vocês podem fazer experimentos para poder, dependendo da API que você tenha, ver como é que ela está tratando o sistema de coordenadas dela. Certo? Normalmente ela é assim, ó. Esse ponto aqui é a origem. O X vem para a direita e o Y vem para baixo. Normalmente é assim. Mas pode ter que ter uma API que ele bote no sistema a origem aqui embaixo, X e Y subindo, como a gente está acostumado. Tá certo? Se o dele for assim, ótimo, porque praticamente está sendo a maneira como a gente percorre a nossa matriz. A gente está percorrendo aquele lançamento de raios. O primeiro raio que a gente lançou foi aqui, depois saiu percorrendo o X, foi descendo, então é como se a gente estivesse descendo na direção Y a partir do topo do canto superior direito, certo? Então essa maneira de clique de mouse, se ela devolver dessa maneira, está ótimo para a gente não tem que fazer praticamente nada, está tudo tranquilo, certo? Ok? Então vamos imaginar que nessa situação, como isso aqui está dado em pixels, esse clique de mouse é em cima dessa matriz aqui, que é uma matriz de pixels, não é ponto flutuante. Esse clique de mouse ele vai te devolver 00 se você clicar nesse pixel bem do canto superior esquerdo. Ele vai te devolver um outro valor aqui que é como se fosse a posição da matriz, considerando a primeira linha de pixels, a primeira coluna de pixels 0 e a última coluna de pixels NY menos 1. Mas não tem como você explicar de novo, só por que é dividido por NY e NX? Por que é dividido ali no delta? Porque aqui eu não vou botar aquela tela transparente, dividir nessas. E essa tela transparente, embora eu não vá fazer obviamente 500 e 500 linhas aqui, mas você já pode entender que essa quantidade de quadrado aqui tem que corresponder aos pixels aqui dessa área. Então se eu botar 500 por 500, isso aqui significa uma matriz 500 por 500. Se eu botar aqui, como eu botei 4 por 4, esse 4 por 4 corresponde aos 4 por 4 pixels aqui, tá certo? Então, se eu disser que essa dimensão aqui é o delta x, o que é o delta x? É o W dividido pelo número de colunas. Como o número de colunas é esse número aqui, ó, linhas de colunas. Oi? O W é o número de pixels? Não, esse W aqui é ponto flutuante. Aqui é que você abriu a janela dizendo, eu quero uma janela de 500 por 500. Aí você pode dizer, ó, 500 é NY e esse 500 aqui é NX. Ok? Aí, na hora que você estiver fazendo as coisas aqui em ponto flutuante, janela é mundo real, vou abrir um buraco. Essas coordenadas tudo aqui é ponto flutuante. A única coisa que é fixo é aqui. Ok? Então, isso aqui são números inteiros. Aqui não. Então, eu tenho que calcular esse delta x. Esse delta x é esse número flutuante e esse aqui é um número inteiro. Tá certo? Corresponde ao que está aqui. Entendeu agora por quê? Porque NY é o número de colunas. E como delta x tem a ver com essa W dividida em número de colunas, eu dividi por NY. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui com delta y. Vai ser a altura dividido pelo número de linhas que tem na minha matriz. Tá claro? Tá. Beleza. Bom, então quando você der um clique de mouse, você vai obter o quê?
um para-ordenado aqui nessas coisas de coluna. Você vai obter um x do pixel e um y de pixel. Certo? Esse x aqui eu posso chamar ele de... Vamos chamar de x barra e y barra, só para fazer de conta que isso aqui é o sistema em números inteiros, esse aqui. Então esse número de pixels aqui é um par ordenado inteiro, porque ele só é um índice dentro dessa matriz aí de pixels. Tá claro? É inteira, discreta. O valor máximo dele é... O valor máximo dele é ny menos 1 se o primeiro índice for 0. E o valor máximo aqui do nx é o nx menos 1 se o y for 0. O último índice aqui dessa matriz, se o primeiro for 0. Senão é de 1 até nx. E 1 até ny. Certo? Vai ser começar do 0, vai ficar uma menos no ny. O índice do máximo. Ok? Mas essa foi a mesma convenção que a gente adotou aqui. A gente escreveu aqui que assim, ok. Essa aqui é o ponto, o centro dessa coisa. Como foi que a gente calculou o centro desse pixel aí? A gente usou dentro de um loop alinhado, né? E o índice do loop representava esse ponto aí, ΔX sobre 2 vezes o índice 0, né? Ok? Olha aí, delta aí. O lado esquerdo da janela, coordenada da x. Então vou botar aqui, ó. Daqui a pouco a gente faz. Eu vou precisar disso aqui, tá certo? Então isso aqui representa exatamente. Se eu tiver aqui, eu estou exatamente no 0, 0, né? Se eu tiver no outro ponto, eu estou o x é a primeira coordenada e o y. O x é o índice da coluna da matriz, nesse aqui. E o y é o índice da linha de uma matriz. Ok? Todo mundo está vendo isso aqui, né? Está vendo? Todo mundo? Que esse x aqui é o índice da... Esse x aqui é o índice, como é a coordenada x, é o índice da coluna da matriz. E o y é o índice da linha da matriz. Ok? Quando ele devolveu o teu x dele é esse, o y é o descendo. Então o y é o índice da linha. Ok. Então você tem esse clique de mouse, você tem essa informação. O que você quer saber agora? Você quer saber qual é a coordenada do ponto correspondente. Vamos supor que o ponto seja esse. Vou botar aqui mais ou menos parecido ali aqui, esse ponto aqui. Eu quero identificar as coordenadas daquele ponto, que é o correspondente a esse. Como é que eu sei se essa coordenada é x barra, y barra? Como é que eu determino as coordenadas daquele ponto? Certo? Esse é o problema. Então eu vou dizer o seguinte, ok, esse ponto aqui, eu vou dizer que ele tem coordenadas em ponto flutuante x e y. Ok? Esse x e y aqui não tem nada a ver com essa coisa de matriz descendo ou subindo. Ele simplesmente é a minha coordenada do fotógrafo. É isso que eu estou calculando. Coordenada do fotógrafo. Mas eu quero identificar que esse ponto que eu estou pegando aqui realmente corresponde ao ponto que está marcado aqui. Que foi o ponto que você clicou. Tá certo? Então a coordenada desse ponto que eu vou chamar aqui de x vai ser igual. Aí nós vamos agora usar aquela fórmula que a gente fez quando estava calculando o loop. Como é que eu calculo x? Eu parto do lado esquerdo da janela, ou seja, eu parto do x mínimo, adiciono ΔX sobre 2, não é isso? ΔX sobre 2 ΔX sobre 2 e depois adiciono mais o que? Lá eu tinha usado os índices daquele meu loop, que era L era o número da linha, C era o índice da coluna. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou botar um valor aqui, que é o índice
de quê? Da coluna multiplicado por delta x inteiro. E qual é o índice da coluna que eu devo botar aqui? Quantas vezes quanto? Aqui, mas olhando para cá. A quantidade de pixels. Quem é que representa o índice da coluna aqui? X. O x barra. X. Então eu vou botar aqui x barra. Entenderam? Esse é o índice da coluna. Porque seguindo essa convenção aqui vermelha, quando eu tiver aqui, a minha coluna é a coluna zero. À medida que eu vou andando aqui no x, fixando o y, coisa, está descendo, certo? Agora eu vou para a coordenada y. Quem é a coordenada y? Y máximo menos delta y sobre 2 menos y barra vezes o delta y. Pronto. Com essa continha aí, você sabe exatamente em coordenadas de câmera, que é a coordenada do fotógrafo, qual é o ponto na tela transparente que corresponde a esse pixel que você clicou. Olha, diga. Na de cima você usou o X em pequeno, na de baixo você usou o Y em maiúsculo. Sim. Porque eu estou vindo da esquerda para a direita na direção X. Certo? E de cima para baixo na direção Y. Então comecei nesse canto aqui superior esquerdo, que é X min e Y máximo. Esse ponto. Oi? Está descendo. Está descendo. A matriz, o índice da matriz é descendo. A primeira linha é zero, a segunda linha vai subindo, aumentando o valor até ela descer. Por isso que a fórmula é essa daí. Se você usasse outro sistema de coordenadas é só arrumar, né? Mas do jeito que a gente está convencionando, essa é a fórmula. Ok, então agora eu tenho a coordenada na janela. Eu sei exatamente qual é a coordenada correspondente ao ponto que foi clicado aqui. Certo? Ok? O que eu faço com esse ponto? Mando um raio por ele. Então, eu vou agora definir o meu raio. É o raio de Pequim, que esse raio seria. Ele é uma função de t, vai gerar um ponto. E ele tem um ponto de partida dele. Ponto de partida. Vou botar aqui que é a origem. PO. Ponto de partida é a origem é o olho do observador. Lembra na aula passada que eu disse, se eu não estiver usando sistema de câmera, estiver usando coordenada do mundo, por exemplo, eu posso mandar esse raio para a Lua. Porque eu vou pegar esse ponto aqui e converter para a coordenada do mundo, que está em coordenada de câmera, botaria ele em coordenada de câmera e esse ponto de partida é a função do olho, em coordenada de mundo. Certo? Mas se eu estiver usando tudo em coordenada de câmera, quer dizer, eu peguei a minha estrutura de dados todinha e mapeei para a coordenada de câmera, aí eu mantenho essa coordenada aqui, que é a coordenada de câmera. Esse P0 vai ser o 000, que é o ponto de onde está o sistema de coordenadas da câmera. Aí ficaria um caso particular, certo? Eu sempre estou botando esse P0 aqui para você ter as duas possibilidades. Mais T, e agora, qual seria a direção? O vetor D do raio vai ser normalizado, então vou botar aqui o numerador. Como é que seria o numerador? Ponto onde ele vai passar, que é esse ponto aqui. Então ele vai ser, eu vou botar assim na forma de um vetor, x, y, esse x e y que a gente acabou de calcular, menos d, que é aquela distância do plano bloqueador. Esse vetor é o ponto na ponta, menos o ponto na origem, que é P0x, que no caso aqui é 0, P0y, P0z. E aí, esse vetor você normaliza, calcula o primeiro dele, x menos P0x, y menos P0y, menos d, menos P0z, e acho
comprimento dele. Esse é o raio. Então você tem esses dois atributos aqui, o ponto de partida do raio e tem a direção do raio, que é esse vetorzinho quando você faz essas contas, certo? O vetor dr. Ok? Aí o que é que eu faço agora? Eu tenho o raio no construtor do raio, eu vou ter esses atributos: direção do raio, ponto de partida do raio. E agora? O que é que a gente faz? Usa para calcular a interseção com objetos. Vai mandar uma pergunta para o cenário e diz: cenário, está aqui o raio. Veja aí qual é o objeto que esse raio está interceptando. Aí ele vai lá percorrer. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Então ele pode botar o quê? Cluster 1. O que é cluster? Aqueles envoltórios. Ele pode fazer assim: cluster 1, tem interseção com você? Não. Cluster 2 tem, cluster 3 tem, cluster 4, 5. Aí ele faz menos perguntas. Quando ele tiver interseção com cluster, aí ele vai agora: opa, quem são os objetos que estão dentro de você, cluster? Esse. Então pergunte a ele se o raio intercepta. Aí ele vai perguntar cada objeto que está dentro do cluster. Ok? Na hora que ele devolver o objeto, o que ele devolve para mim? O identificador do objeto. Essencialmente, eu vou ter que ter esse identificador dos objetos do meu cenário. Aí, você pode ter agora uma interface gráfica e diz assim: não, eu estou querendo deletar esse objeto. Aí você vai lá, deleta, tira ele da estrutura de dados. Ou então eu posso dizer assim: pega o atributo desse objeto que representa a cor dele, ou as propriedades de reflectividade dele, e mude para esse valor. Aí você bota um novo valor, entra lá na interface gráfica, tá certo? E muda os valores. Ou então você pode dizer assim: pega esse objeto aqui e aplica uma translação de tanto. Aí ele aplica. Ou pega esse objeto e gira em torno desse eixo aqui de tantos graus. Então você pode fazer qualquer operação com aquele objeto. Então o objeto que foi clicado, essa parte aqui, é só o que interessa para a gente, é saber como identificar o objeto que foi clicado. Então o objeto é: primeiro peguei aqui, apontei para o objeto, identifiquei o ponto, as coordenadas desse ponto em coordenadas de câmera. Se eu mantiver aqui a coordenada de câmera, o meu raio está com esse ponto P0 igual a 0, 0, 0, e essa direção é exatamente essas contas que eu vou fazer aqui em coordenadas de câmera. Se não, se eu estiver usando o raio em coordenadas de mundo, aí eu teria que mapear essas coordenadas aqui para mundo, que elas estão em câmera, certo? E usaria esse ponto aqui, que é a posição do olho, em coordenadas do mundo. E essa direção ficaria, depois de eu ter aplicado isso aqui, eu usaria as coordenadas do mundo correspondentes àquele ponto. Ok? Entendido? Pronto, é simples. Então isso é o pico. Aí o que acontece? Em algumas interfaces gráficas, elas permitem você ter pull down menu. Eu vou tentar aqui, eu não sei se vai, porque eu não preparei um códigozinho aqui que eu tenho só para mostrar um exemplo. Não é feito com Raycast, é feito com OpenGL, mas só para dar uma ideia, se eu conseguir. Eu vou tentar aqui. Para depois da prova. Ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte então. Já que eu não consegui, eu vou ter que fazer isso em casa, depois eu já trago prontinho aqui para vocês. Certo? Então vamos fazer o seguinte, dúvidas para a prova. Deixa eu comentar como é que vai ser a prova. A prova vai, na prova passada a gente falou do modelo de renderização, né? De Phong, né? Certo? Então tinha aquelas contribuições ambiente, difuso, especular, que a gente aprendeu a calcular os vetores, né? Todas as contribuições. E essencialmente a prova girou em torno daquele tópico. Agora nós apresentamos as transformações, todas as transformações. Translação, rotação, escala, espelhamento, cisalhamento e
rotações arbitrárias usando duas técnicas, uma fazendo mudança de coordenada e outra usando quaterno, ok? Então é isso que vai ser testado. Então a prova de novo vai ter 3 questões. A primeira questão vai ser, eu vou bolar uma espécie de múltipla escolha em que você vai identificar se as transformações estão na ordem correta, se estão na ordem errada, entendeu? Como se fosse uma múltipla escolha, né? Só para dar um exemplo, se você chegasse aqui e eu dissesse assim, está aqui esse meu objeto, eu tenho um objeto aqui na origem, um cubo na origem, e eu quero transformar nesse cubo aqui a 45 graus, ou a 30 graus, digamos. Esse cubo aqui, rotacionado. Aí eu posso dar uma sequência de transformações, tá certo? E você vai dizer se está certo ou está errado. Por exemplo, esse é o tipo de questão da primeira parte da prova, valem 2 pontos só. É muito simples aqui. Ok? Mas a ordem é importante, vocês saberem que isso tem significado. Se eu chegar aqui e fizer uma operação, de repente, fizer uma operação de translação do teu cubo bem aqui, aí agora diga assim, não, agora a primeira operação foi uma translação para aquela posição, aí eu digo quanto é a translação. A segunda operação eu vou aplicar uma escala S e a terceira uma rotação. Se você fizer isso aqui, está errado, certo? Vai dar tudo errado porque vai sair da posição que ele está, certo? Então a gente viu na aula passada que provavelmente o que você iria fazer nessa operação, aqui essas duas, a ordem que você quiser, eu poderia aplicar uma escala, aí o objeto ficou assim, com esse aspecto. Aí você aplicou uma rotação para que ele ficasse na posição correta, ok? E depois você aplicou a translação para ele ir para lá. Pronto, essa aqui seria a correta, a outra errada. Então você escala primeiro. Escala ou rotação primeiro, tanto faz aqui, mas escala primeiro é melhor porque a escala você está aplicando horizontalmente, verticalmente para botar ele na dimensão correta. Se eu rotacionar e aplicar a escala, pode ser que ele fique um losango distorcido. Ok? Então essa é a opção correta. A translação sempre por último. Hã? A translação é sempre a última. Normalmente essa a translação é a última, porque se você aplicar outras rotações depois de aplicar a translação vai sair do lugar. Professor, quando tem 2 objetos que se batem, quando eu cresci muito objeto e ele se bateu com o outro, eu tenho que ficar fazendo interseção. Se um objeto se bate com o outro. Eu aqui na mesa, eu aumentei a mesa, ela bateu na cadeira. Tipo, mas só que na computação gráfica Ela penetra ou não? Vai penetrar. Uhum. Cabe a você olhar isso e ajeitar. Tá certo? Então você teria que implementar algoritmos de detecção de colisão entre objetos. É uma coisa que existe. Quando você faz animação fisicamente realista, você às vezes quer jogar uma bola e bater na parede ou bater no outro objeto. Por exemplo, eu estou fazendo a simulação de um joguinho de bilhar. Eu quero pegar o taco, bater, a bola se deslocar, bater na outra bola e a outra bola se deslocar. Eu quero fazer isso fisicamente. Então essa detecção do impacto da bola, onde foi o momento no tempo em que essa bola bateu na outra, em que ponto ela bateu, porque isso vai dizer se ela vai entrar na caçapa ou vai errar, tá certo? Então você tem que fazer detecção de colisão. Vários problemas de animação, você tem que fazer isso aí. Ok? Só uma pergunta. Quanto é aquele problema de cubo? Então essa primeira questão é só sobre isso. Eu posso chegar aqui e dizer assim, eu estou com esse objeto aqui, aqui no sistema de coordenadas, x, y, z. Ok? E eu dou essa figura aqui, por exemplo. Aí eu quero dizer, como é que você posicionou esse objeto aqui, a partir desse cubo?
O que você teria que fazer? Teria que fazer a escala para aumentar o tamanho. Hein? Fazer a escala para aumentar o tamanho. Então traz para a origem. Aí, Ok, escala. aí depois Aí qual era, como é que você iria saber a escala X? A escala X que você aplicaria, qual seria? Como é que você determinaria essa escala X? E a escala Y? tem que saber os pontos do curva. A escala Y você olha por isso aqui, certo? Sim. Isso aqui, essa dimensão aqui vai determinar a escala Y que você vai aplicar, certo? E a escala G? Até o meio. Nem? O X até o meio. A distância entre esse meio e essa parte aqui, ou essa daqui e essa. Essa daqui é que vai determinar a minha escala. A relação entre isso e a dimensão do cubo, que o cubo unitário, né? Se for o cubo unitário, então seria essa dimensão menos a dimensão x do cubo, dividido pela dimensão x do cubo. Isso dá o fator de escala. É como a gente viu. Sx é o quê? Sx é sempre calculado com o Lx final sobre Lx inicial do objeto que você está querendo, certo? Então, se esse cubo é o que vai ser transformado nesse objeto, e eu estou vendo aqui, já que eu vou aplicar um cisalhamento, o cisalhamento não mexe na dimensão x dele, né? Só vai deslocar no y, né? Então, o Lx vai ser essa Lx final vai ser essa aqui. Essa distância entre essa parte e essa. E o Lx inicial seria 1. Então, nesse caso, seria simplesmente esse Lx final. Tá certo? O Sx. E o Sy seria essa dimensão aqui. Também, se isso aqui é 1, vai depender desse Ly final aqui desse objeto. Aí o cubo se transformou numa coisa assim, ó. Quando você fez essa operação, o cubo se transformou numa coisa assim. Aplicou a escala, ele está aqui, mas lá na origem, certo? Ok? Depois, você faria o quê? Cisalhamento. Então, a primeira coisa que eu faria aqui, escala, seguida pelo cisalhamento. E como é que você calcularia o cisalhamento? Pega o ângulo que você quer e volta na coordenada. Pois é, aí eu poderia fazer a pergunta que seria assim, a matriz de cisalhamento. Aí eu poderia fazer uma coisa assim, ó. Vou dar ela aqui. Bota a matriz de cisalhamento e eu boto aqui assim, ó. 1, 1, 1 e 1. Ok? Aí boto 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí aqui eu posso botar A, B, C, D, A, B, C, D, E e F. Tá certo? Aí eu digo, ok, a matriz de cisalhamento, aí eu inventava aqui. O A vale um valor, o B outro valor, o C outro valor e tal. Você ia dizer qual certo. Qual seria o certo nesse caso aqui? Qual seria o valor do A, do B, do C, do D, do E e do F? Nesse exemplo aqui. Como é que eu determinaria? C vai ser o ângulo que você quer. Hein? C vai ser o ângulo que você quer que seja feito o cisalhamento. A, B, D, E, F, tudo aí. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: quando você fizer um cisalhamento, qual é a coordenada que muda? Y, nesse caso é o Y. Coordenada Y, certo? Todos os demais valores vão ser zero, certo? Então, na coordenada Y corresponde a essa linha aqui, ó. Você só precisa saber se você vai mudar o C ou o D, diferente de zero. Quem dos dois é diferente de zero? O C ou o D?
Eu deduzi. Tomar com provar com consulta, vocês teriam acesso a isso. Mas eu estou perguntando aqui para Esse você. caso aí é o C. Porque Quem que vai mudar? esse caso aí é o C. Porque a mudança vai ser em relação a C e YX. Se fosse em relação a YZ, seria o D. Então ela ficaria assim, ó, Y', que é o Y modificado, ele vai sofrer, ele vai ser o quê? Vai ser o Y original mais um delta na direção Y, certo? É. Então o Y, quem fez na dedução fez isso aqui, Y mais um delta na direção Y. Só que esse delta na direção Y, ele depende da tangente de um ângulo gama, que é o ângulo de esbarramento seria o ângulo entre essa linha e essa linha. Se você olhar aqui, o ângulo entre essa linha e essa linha é o ângulo de cisalhamento, ok? E a componente que faz o papel da posição da folha é o que? Nesse caso só pode ser o X, né? Então, estaria aqui o X. Então, quando eu transformar isso em matrizes, a linha 2 vai ter que ter uma coisa, tangente de gama multiplicando o X. Então, aqui nessa posição aqui, é o número que vai multiplicar o X. Não fazer nada X, que estaria aqui, ó. X, Y, Z do original. Ok? Então, aqui você bota o tangente de gama aqui. Certo? E esse aqui vai ser 0. Esse vai ser 0, esse vai ser tangente de gama, esse vai ser 0. E esse vai ser 0. E esse vai ser 0. E esse vai ser 0. Ok? Então esse tipo de coisa poderia ser uma questão nessa múltipla escolha, certo? Você saber como decidir qual é o valor. E qual é o valor do tangente de gama? Se esse é o ângulo gama, é fácil. Cateto oposto, que é essa distância daqui para cá, dividido pelo cateto adjacente, que é o próprio LX. Tá certo? Mas você só tem que ver a forma de você aplicar. Quer dizer, se você estivesse aqui, você ia fazer uma escala, ela ia crescer assim. Você podia trazer esse pontinho aqui para a origem, aplicar o cisalhamento, depois levar isso. Tá bom? Então só tem que ter esses cuidados aí para entender como aplicar essas coisas. Então esse é o tipo de questão da parte de múltipla escolha valendo 2 pontos. A questão 2 eu vou fazer uma escolha dessas operações, ou mudança, são 3 opções que eu vou ainda escolher, não terminei de preparar a prova. Mudança de câmera para você saber montar os vetores I e J cada câmera, ok? Dando edge point, dando o up vector não, eu dou um ponto no plano sagital da câmera e dou, o que mais? Só isso, né? O LED é o olho, para onde eu estou olhando, e um ponto no plano sagital. O resto é produto vetorial. Aí você determina o I e JK. Ok? 2 são produtos vetoriais, um é trivial, que é o vetor Z, é simplesmente olho menos o edge. Ok? Que está vindo de lá para cá. E normalizado, obviamente. Aí é pegar esses vetores I e JK e saber montar aquelas matrizes que convertem de câmera para mundo e mundo para câmera. Certo? Essa é uma das questões possíveis. A outra questão possível seria eu dizer, eu quero que você rode um objeto ou um ponto qualquer aqui em torno desse eixo que não passa pela linha. Qual é? Aí eu posso dizer assim, eu quero que você resolva por quaterno, ou eu quero que você resolva fazendo mudança de sistema de coordenadas. Aí você pode aplicar os 2 métodos e ver a mesma solução, por exemplo. Poderia botar questão 1 e questão 2. Uma delas vai ser quaterno, com certeza. Certo? Rotação em torno de um eixo arbitrário que não passa pela origem quaterno. E a outra possibilidade é
espelhamento, que é aquela matriz de Hausdorff. Pegar um plano arbitrário e pedir a imagem de um ponto em torno daquele ponto. Beleza? Então, se vocês revisarem isso, obviamente nesse processo, quando o eixo, se eu fizer rotação, o eixo não passa, usando o quaterno, o eixo não passa pela origem. Então eu vou ter que aplicar a matriz de translação, pegar um ponto do eixo, trazer através de translação para a origem, devolver por translação para a origem e aplicar aquela matriz de rotação que eu mostrei na aula passada, a matriz completa do quaterno. Mas tem que saber montar o quaterno, saber como definir o eixo U dele, saber qual é o ângulo θ que eu devo usar quando eu quero rotacionar de um certo valor, como é o que eu construo o quaterno. Então, se eu usar 60 graus para rotacionar, eu tenho que construir o quaterno com 30 graus, tá certo? Eu já falei isso. Mas se eu tiver um eixo perpendicular e quiser aplicar o quaterno diretamente, sem usar aquela formulazinha dos coisas, como é que eu usaria? Diretamente a matriz L ou R? Eu acho que era L. L, né? Certo? L vezes o vetor, diretamente, usando o ângulo também direto. Certo? Então, essa possibilidade também, você rotacionar um vetor que já é perpendicular. Aí você não vai fazer aquelas duas operações do quaterno e quaterno conjugado, vai usar o quaterno diretamente em cima do vetor. Certo? Pronto, com esse panorama aqui você aprova. Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Quem foi que me perguntou no início da aula alguma coisa que queria que eu comentasse? Como é que faz para calcular o normal do código? A normal de um cone, quando no ponto de interseção, qual é a normal ao cone? Isso aí não vai ser para a prova agora, mas é para o trabalho, né? Está tirando a dúvida que vai servir para o trabalho, ok? Vamos fazer aqui. Na prova não vai ter cálculo de energia de novo, não, né? Cálculo não. Renderização não, só transformação. Ok. Aqui é o seguinte, quando você tem um cone, eu vou desenhar um cone, obviamente, da maneira mais tranquila, mas isso aqui não tem problema, que está no espaço tridimensional e é definido pelo centro da base, que é esse ponto aqui, CD, e o vetor unitário que define a direção do cone, ok? Faz de conta que ele está reto. Tá certo? Aí você foi lá, fez as contas, encontrou um ponto de interseção em uma dessas geradrizes, obviamente, né? Então esse perfil aqui é tranquilo porque o cone é uma estrutura de revolução, então onde eu desenho aqui está beleza. Certo? Então esse aqui é o PI. Vou botar ele aqui. PI. Ponto de interseção. Aí eu vou precisar calcular normal. Certo? Então a normal, você vai fazer a seguinte coisa. Desse ponto de interseção você tem esse vértice aqui, ó, V. Como é que você calculou o V? V você pode calcular da seguinte maneira. Centro da base, que é um ponto, mais a altura do cone multiplicado pelo vetor unitário em direção do cone. Pronto, você tem um V. Se você sabe a altura, essa são as coordenadas do ponto V, do vértice do cone. Ok? Então agora você tem esse vetor aqui, que eu vou botar de vermelho, que vai do ponto de interseção até o ponto V. Vamos chamar esse vetor aqui de não tem nenhum ainda usado, ou talvez minúsculo. Certo? Então como é que eu determino o V minúsculo? Vou botar ele aqui embaixo. V minúsculo. Como é que você determina? PI menos o vértice. Isso. Então você vai pegar o V menos o PI. É sempre o ponto da frente menos o ponto da base, de origem do vértice do vetor, certo?
onde a seta termina, menos do ponto onde a seta inicia. Ok? Não o contrário, senão ele daria de cabeça para baixo. Isso pode afetar tudo para você, botar seu normal para dentro, por exemplo, se você errar nisso. Ok? Ok, então agora você vai fazer o seguinte, com essas informações que você tem aqui na tela, tá certo? Eu vou fazer um outro desenho aqui, que o vetor, o esquema do vetor, você respeita, mas você pode botar o vetor onde você quiser, tá certo? Então eu vou botar aqui as orientações, vou botar esse vetor V, tá aqui ele, ó. Vetor V. Aqui conta que está na direção que ele está ali em cima. E eu tenho aqui um vetor que esse vetor aqui é o vetor DC. É verdade? Sim. Sim. Vetor DC, ó, não passa pelo vértice. Então os dois se cruzam. Então estou desenhando isso aqui como se isso aqui fosse o vértice. Eu desbloqueei os objetos como se isso aqui fosse o vértice V. Aqui está o DC, ali está o vetor V. Ok? Então, se eu agora fizer esses dois vetores, eles definem um plano. E é nesse plano que a normal vai estar. Ela vai estar nesse plano aqui, perpendicular aqui nesse ponto, ela vai estar perpendicular a coisa, ou seja, ela está nesse plano aqui. Tá certo? Mas para isso eu vou fazer antes o seguinte, eu vou pegar um vetor, isso aqui é o plano, eu vou pegar um vetor que seja perpendicular a esse plano, primeiramente. Saindo aqui do quadro, como é que eu faço? Se eu resolver que vai sair do quadro. Poderia ser o contrário também, mas... V vetorial DC. V vetorial DC. Então eu vou pegar e dizer assim, o vetor W é igual ao vetor V vetorial DC. Ok? Se tiver tudo normalizado, se esse V você tiver feito, se você normalizar o vetor V, melhor, porque esse vetor V normalizado e esse DC aqui normalizado, o outro já sairia, não sairia ainda não, sairia perpendicular, mas não normalizado, certo? Ok? Eu vou deixar para normalizar no fim. Tudo que me interessa aqui é vetor que seja perpendicular, certo? Então eu nem preciso normalizar ninguém aqui não. Esse aqui já é normalizado porque já foi conversão desde o início. Mas o V não estou normalizando não. Mas quando eu faço esse produto vetorial entre esses dois vetores aqui, esse é perpendicular aos dois, pela própria definição de produto vetorial. Ele é perpendicular ao plano desses dois vetores, ele é individualmente perpendicular a cada um deles. Beleza? Aí você agora vai pegar o vetor W e vai fazer um produto vetorial do W com um desses outros vetores aqui. Qual deles você deveria fazer para obter a normal? Olha para cá, está aqui o vetor V, você tem um vetor agora que está perpendicular ao quadro, está aqui ele, esse é o vetor W. Ó. E você tem esse vetor aqui que é o vetor V pequeno. O que você faz com ele? Usa o V. E quem? WV ou VW? WV, porque ele vai para fora do cone, certo? Se você fizer VW, ele vai para dentro do cone. Eu vou pegar aqui e multiplicar esse W vetorial com V. E isso aqui vai me dar o quê? Opção N maiúsculo ou N minúsculo? Minúsculo. É um vetor. Mas esse vetor aqui, o comprimento dele é unitário? Não. Esse é unitário? Então eu tenho que normalizar, certo? Então esse aqui é o N maiúsculo. Depois eu vou normalizar. Certo? Então essa conta aqui vai me dar o N maiúsculo, é um vetor normal, porém não unitário. Entendeu? Ele é normal, mas eu não tenho um vetor unitário aqui. Certo? Mesmo que você normalizasse esse V aqui e esse aqui e aqui, o produto, o W não é unitário. Por quê? Mesmo que esse seja unitário e esse seja unitário, o W não é um vetor unitário. Por quê? Porque o ângulo não é 90. Porque a gente tem a definição que o módulo do W
é igual ao módulo do V vezes o módulo do DC. DC, vou botar aqui módulo direito. Vezes o seno do ângulo entre eles, seno de θ. θ é esse ângulo aqui, ó. O ângulo entre eles. Se eles dois fossem normalizados, isso aqui seria 1, isso aqui seria 1, mas como esse ângulo não é 90 graus, ele vai dar um número diferente de 1, certo? Então o W não teria comprimento unitário, apesar do V e do DC terem sido normalizados, caso você tenha normalizado o V também, certo? Não me daria normalizado. Então, por conta disso, quando você fizer esse produto vetorial, também não vai ser unitário. Mesmo que esse seja unitário, esse aqui não é unitário, vai me dar um vetor N. Aí você normaliza. Beleza? Pronto, respondida essa pergunta. Alguém tem outra dúvida? Professor, tem alguma prova assim? É porque tem todas aquelas provas? Mandei aqui. Eu peguei 4 provas, as últimas 4 provas que eu tinha de cada grupo. A P1, a P2, a F e a P3. Quando eu aplicar P3, nem sempre eu aplico a P3. Isso eu estou deixando um trabalho simples também. Na hora de você converter as primitivas para a coordenada de câmera, né? Você tem que fazer as transformações antes, que é o cisaramento, para fazer o telhadinho, né? Aí, essa transformação, o cisaramento no assunto, você faz antes de fazer a transformação. Quando você está montando o seu cenário, exatamente. Quando você está, a pergunta dele aqui foi, a pergunta do Abner foi o seguinte: essas transformações que eu aplico para botar cisalhamento, rotação, espelhamento, essas coisas, em que momento ela acontece normalmente? Certo? Normalmente ela acontece quando você está montando o seu cenário, certo? Então, antes de você falar quem é que está olhando para o cenário, você está fazendo tudo em coordenadas de mundo. Beleza? Tudo é feito em coordenadas de mundo. Mas pode acontecer uma translação, acontecer de uma outra maneira. Como? Se eu fizer exatamente na aula de hoje, eu não fiz o pique já está olhando a posição de um observador. Quando ele olhar ali e ele fizer o pique, e ele disser, eu quero rotacionar esse objeto em torno desse eixo. Qual vai ser o sistema de coordenadas aqui? Tudo está no momento em coordenada de câmera. Ele pode fazer uma rotação em coordenada de câmera. Ok? Outra pergunta? Ok, se não tem pergunta, eu vou continuar a matéria que seria agora a parte de iluminação, luz de spot, que são as coisas de luz direcional. Tem como tu dar uma revisãozinha de papel? Agora, tipo uma revisãozinha? De quê? De quaterno? É. Mas quaterno não tem muita revisão a ser feita, não. Está tudo botado. Tem as aulas gravadas. Quaterno não tem muito o que fazer. A única decisão que você tem com quaterno é se você vai fazer isso aqui, ó. Quando você tem um eixo de rotação, vamos representar isso pela letra U, um vetor unitário representando a direção do eixo de rotação, ok? Isso pode ser dado de várias maneiras. Eu chego aqui e tenho um objeto, por exemplo, um tetraedro, está aqui ele. Aí eu digo assim, ok, está aqui esse tetraedro desses vértices, P1, P2, P3, P4. Aí eu digo, eu quero girar esse tetraedro em torno do eixo P2, P4. Ou seja, eu quero fazer esse eixo aqui ser o meu eixo de rotação. E se eu disser que eu quero uma rotação P2, P4, eu estou definindo o sentido dessa rotação, porque eu vou botar a seta dupla na direção P2, P4. E o que significa essa seta dupla? Significa o seguinte: se você tem esse objeto e você tem esse eixo de rotação, que seria então esse eixo vermelho, aqui o objeto, a regra é, pega o polegar, bota na direção da seta dupla. E aí, esse movimento dos dedos define a rotação do seu objeto em torno do eixo. Ele vai daqui para cá, assim, rodando pela regra da mão direita.
polegar está apontando na direção da seta dupla. Se eu fizesse ao contrário, o sentido seria oposto. Seria assim. Certo? Se eu fizer assim, o sentido seria nesse sentido. Não faz sentido eu falar de anti-horário e horário porque não é no plano, né? É no espaço tridimensional. Então, regra da mão direita. Sempre é essa. Ok? Então, uma vez que você tem esse eixo de rotação, o vetor unitário na direção do eixo da seta dupla é o vetor U. E esse vetor U vai ser usado na montagem do seu quaterno. Ok? Que vai ser usado na rotação. Então, suponha que agora você tem um ponto aqui, P3. Ele não vai virar? Não vai descrever uma trajetória circular em torno desse eixo de rotação? Então, suponha que eu quero pegar o P3 para fazer ele girar. Ok? Então, eu vou pegar esse vetor que liga, então, P2, P3. Vamos chamar isso aqui de V. O vetor P2, P3. E vou querer que ele, qual é a posição, a orientação dele depois que o quaterno aplicar em cima dele, tá certo? A aplicação do quaterno, então, seria o seguinte: eu vou definir um quaterno Q, que vai provocar essa rotação, e esse quaterno vai ser um quaterno unitário. Ele tem 4 componentes. As 3 primeiras são a parte vetorial do quaterno, a última, até para seguir essa convenção da coordenadas homogênea, a última, que é a W, a escalar, vai ser a parte escalar dele. Então, eu quero girar esse negócio de um certo ângulo θ. Eu defino θ igual a 60 graus, certo? Eu posso definir isso, obviamente, quando a gente for fazer o cálculo do quaterno, você vai usar o valor adequado, certo? Mas a forma que eu vou usar, esse vetor que não forma 90 graus com esse eixo de rotação, nesse caso, não forma 90 graus. Então, a forma que eu vou usar para rotacionar esse vetor V e obter o vetor girado V' vai ser aquela que a gente fez, que é quaternio vezes o vetor V vezes o quaternio conjugado. Mas que quaternio é esse? É um quaternio unitário, e esse quaternio unitário a gente definiu como cosseno de θ sobre 2. Se eu quero θ, eu vou botar na definição do quaternio θ sobre 2. Ok? Aqui vai ser UX, a componente x desse vetor U, vezes o seno de θ sobre 2. O y, a segunda componente, vezes o seno de θ sobre 2. E o z, vezes o seno de θ sobre 2. Então, esse é o quaternio que vai ser usado nessa operação. Mas essa operação, quando você tem, então, o quaternio que você define, então, esse quaternio aqui, a primeira componente dele que a gente viu ali é a componente x do quaternio, essa é a componente y do quaternio, essa é a componente z do quaternio, e a quarta componente ali é a w do quaternio. Essa operação aqui, ó, a gente já transformou ela naquela matrizona que eu mostrei na aula passada. Então você vai obter o V', né? Que agora vai ser um vetor assim, ó, 3 componentes A4, vai ser uma matriz 4x4, a última componente do vetor é 0, certo? Ok? E aí você vai colocar aquela matrizona lá, multiplicado pelo seu vetor V, coordenada 0, certo? Aí eu digo agora o seguinte, ok, eu obtive um vetor através dessa operação de quaternio. Qual seria o ponto P3'? Qual seriam as coordenadas do ponto P3'? P2, velhinha, não? A coordenada. Hein? A coordenada do velhinha, não? Não. Lembre que quaternio ele aplica essa rotação aqui em torno do eixo que passa pela origem, certo? Então antes eu já tinha feito uma translação do P2 para a origem, tá certo? Ok?
Depois eu trouxe, depois que eu obtive o V', eu trouxe tudo de volta por translação para que o P2 fique aqui. Mas agora eu tenho esse vetor V', isso é um vetor. Ele não é a coordenada do ponto P3. Como é que eu obtenho quando eu tenho um ponto de origem ao qual ele se liga e depois dele girado eu tenho um vetor que determina ele? Como é que eu faço? V' menos P2. Eu vou pegar o P2 e somar com o V'. Aí eu tenho o P3'. Se eu botar aqui a coordenada do P3' é igual ao V', está errado. Certo? Entenderam isso? Super importante isso aqui. É sempre a partir de zero. Hã? O P2? Zero como? Isso é na origem. Não, esse P2 pode estar em qualquer lugar. Ele é um eixo arbitrário. Se as operações desse problema aqui seriam assim, ó. Eu posso apagar essa parte aqui? Esse tetraedro está no espaço tridimensional em algum lugar. Não, nada amarrado aí na origem, nada. E a pergunta continua sendo a mesma. Eu quero saber os pontos desse tetraedro depois que ele girar de tetra. Ok? Então, se eu quiser aplicar no ponto P3 aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Primeira operação, eu vou pegar, eu vou aplicar em todos os pontos, não é isso? Para poder obter a rotação desse meu quaterno. Então, eu tenho que fazer a matriz. A primeira operação que eu faço é uma translação que leva o ponto P2, que pertence ao eixo de rotação, para a origem. Isso é fácil, todo mundo já sabe. Pega o vetor de translação e joga ele nas componentes lá com os valores negativos. Correto? Porque ele vem do ponto P2 para a origem. O menos P2. Então dá as componentes do P2 na quarta coluna, lembra? Beleza. Agora eu vou botar aquela matriz do quaterno, que é a matriz M. Que agora já está tudo na origem. O P2 está na origem. Eu vou definir então o quaterno. Olha, agora nessa parte, quando você transladou para a origem, as componentes do vetor P3 coincidem com as componentes do vetor V. Porque o vetor V, a diferença dele com o P3 que está arbitrário no espaço tridimensional, é que o vetor posição desse vetor P3, se o meu sistema de coordenadas originais estivesse aqui, ó, x, y, z, as coordenadas do P3 coincidiriam com esse vetor posição aqui. Tá certo? E não com o V3, com o V aqui. Tá certo? Mas quando eu trouxer o P2 para a origem, esse meu tetraedro vai estar assim, ó. P2 está aqui, né? Esse aqui é como se fosse o P4 barra, depois dessa translação. Faz de conta que o P1 está aqui, barra, e o P3 daria aqui, P3 barra. Então vamos ligar agora. P1 com P2, está aqui essa parte aqui, P3, vamos supor, e faz de conta que está aqui, e aí teria aquele lá por baixo. Pronto, aí o meu tetraedro nessa posição. Então esse P3 barra, então aqui é o P2 barra. Então esse vetor que liga a origem ao P3 barra nesse momento é o próprio vetor V. Certo? Então você pode imaginar que esse vetor V aqui, na verdade, coincide com as coordenadas do ponto P3 barra, se você quiser, tá certo? Então, na hora que você fizer essa operação do quaterno com a matriz M, em cima da operação que foi feita antes, a translação, você estaria girando o P3 barra aqui. Quando você transladar esse ponto de volta, aí você não precisa mais fazer essa operação aqui separada. Ok? Porque já está tudo lá, entendeu? Através das matrizes, então a
próxima matriz seria T vezes elevando a origem de volta para o P2. Essa matriz aqui, produto, você pode aplicar em cima dos PI desse teta para obter PI. Para transformar o resto dos pontos, sempre soma com P2. Não, você não precisa, é isso que eu estou dizendo. Eu não vou precisar fazer essa operação separada, por quê? Porque quando eu apliquei esse primeiro passo, eu trouxe o P2 para a origem. Na hora que eu trago o P2 para a origem, esse P3 barra, que seria o resultado dessa transformação, as componentes dele são as componentes do vetor V. Tá certo? A única coisa que eu não posso fazer aqui, que eu não poderia fazer aqui, era na hora de aplicar essa matriz, botar o vetor P3 barra com um 1 no ponto. Mas nesse momento aqui não importa, porque o que eu estou fazendo aqui são as operações correspondentes ao ponto que eu vou aplicar no final, tá certo? Então, depois eu vou aplicar nos pontos essas operações. Beleza? Pronto, então a quaterna é isso. É você simplesmente saber como montar o quaterno correto para fazer o que você quer. E entender que ele está aplicando em cima de um vetor que passa pela origem. Tá certo? Pronto, então vou continuar agora no próximo assunto, que seria os outros tipos de fonte luminosa. Vocês vão ver que é fácil. Ok, fontes luminosas. Continuação. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos examinar as que a gente chama de luz direcional. Ok? Então, suponha que você tem um cenário representado aqui por essa esfera. Você tem o seu sistema de coordenadas do mundo, x, y, z. Ok? E agora você vai definir que essa cena que eu estou montando aqui é uma cena diurna, externa, né? Na natureza. Então, na natureza não tem luz. Eu estou lá na selva, em algum lugar, ou em Minas Gerais, naqueles morros assim, bem expostos, mas com a vegetação não muito alta. Estou ali tranquilo para receber meu sol, né? Aí, o que acontece com os raios solares? A gente considera o quê? Aleatório. Não, é bem Calma. Antes de responder aleatório, calma. A gente tem só eu querendo saber o seguinte: os raios solares, eles são paralelos entre si ou eles são convergentes em algum ponto? Eles convergem no Sol, né? Convergem no Sol, né? Mas a gente assume que o Sol Tá está tão muito longe, distante não é paralelo. que essa diferença do angulação de um raio para o outro é mínima. Então a gente está assumindo isso como uma luz direcional, ou seja, todos os raios são paralelos. Ok? Isso é o que define a luz direcional. Então os raios, então nesse caso aqui, os raios são paralelos.
Então, se eu fosse pensar nessa luz direcional, lembrando como eu fiz a luz pontual, eu tenho uma classe para definir as luzes. E agora eu vou definir a luz direcional. Qual seria o construtor dessa classe? Um vetor, né, de direção. Qual seria o construtor dessa classe? Um vetor de direção. Um vetor de direção, e a gente tem que convencionar alguma coisa, tá certo? Na hora de definir isso, eu vou ter que adotar alguma convenção, vocês vão ver que convenção é essa, mas precisa de eu adotar uma convenção, certo? E aí, depois que eu adotar essa convenção, eu mantenho a convenção que a gente concordar, né? O que for acordo geral, né? Não dependendo só dessa classe, mas for um acordo geral, eu vou definir então essa fonte luminosa. Então, os atributos dessa fonte luminosa são o quê? Vamos botar o que são os atributos dessa fonte. Atributos. Ponto de origem. A coisa mais trivial primeiro que a gente fala de atributos. As características da energia da fonte, né? Que é o I. I da fonte. Então você teria IR, IG, IB. Isso aí é atributo dessa fonte. Eu tenho que dizer qual é a intensidade do canal Red, Green and Blue da fonte. O que mais? Vamos pensar na pontual. O que tinha na pontual? A intensidade e o ponto. Além dessa intensidade, o ponto onde ela está. Não é isso? Agora eu não tenho um negócio de ponto, ela está lá no infinito. Mas o que eu usava aquele ponto da fonte de luz pontual, para que servia para mim? Eu calcular o vetor L, que é o ponto de interseção até o ponto da fonte. Isso me dá o vetor L. Agora eu vou dar diretamente a direção da fonte. Direção da fonte. Vetor direção da fonte. Mas no meu construtor eu poderia dizer assim, não, especificar essa direção às vezes é meio chato, para a gente ter precisão. Eu vou dizer, não, você está vendo aqui, você pode usar, por exemplo, na prática, você está aqui na rua e quer aplicar no seu solo, você tem um poste, aí você olha para cá para o poste, aí você vê a sombra do poste. Em algum lugar aqui, vamos botar aqui a sombra, está aqui, está aqui a base do poste, está aqui a sombra do poste, por exemplo, certo? Então, com esse negócio aqui, com esse tamanho do poste e essa sombra do poste, você quer definir esse vetor de direção. Por exemplo, você poderia querer definir esse vetor de direção, tá certo? Então, um construtor possível seria dizer assim, pega esse ponto, as coordenadas desse ponto aqui da base da sombra do poste e pega a ponta dele ali no real do poste e vê a direção que gerou essa sombra. Então esse é o raio que gerou a sombra, é esse. E com isso eu teria uma direção calculada a partir de 2 pontos. Poderia ser um construtor. Outro construtor possível seria o quê? Passa as 3 intensidades e passa diretamente as 3 componentes do vetor dr, tá certo? Outra possibilidade seria, passa a intensidade, passa um ponto inicial e um ponto final para que eu calcule o vetor dr, certo? Então, dependendo desses 3 atributos, desses 3 argumentos que estão na passagem, a assinatura é diferente, certo? Então, com essa assinatura diferente, você usa um construtor ou outro. Um dá diretamente a intensidade e a direção, o outro dá a intensidade e 2 pontos. Com esses 2 pontos eu calculo a direção. Para mim, o que importa é esse atributo aqui, direção. Esses são os 2 atributos que interessam. No caso, essa luz, então, ela no cenário, aplica o cenário todo. Essa luz é aplicada no cenário todo ou seria tipo uma luz essa luz, se for uma cena grande, iluminada apenas pelo sol, ela é aplicada a todo o cenário. Isso deve ser tipo uma lanterna. Ou uma lanterna paralela. Uma lanterna bem longe. A lanterna pode ser mais uma luz de spot, mas se tiver uma lanterna daquela focada como se fosse paralela, poderia usar uma fonte direcional. Ok?
Bom, então, uma vez que você tem isso, agora qual é a convenção? A convenção é a seguinte: está aqui um objeto do seu cenário. Aqui está o chão e tal. Essa luz direcional, se você disser que a direção dela, os raios dela são esses aqui, ó. Você tem que convencionar se você quer especificar essa direção como um vetor que vai para o infinito, da cena para o infinito, ou de lá para cá, como se fosse uma chuva iluminando os objetos. Você vem lá do Sol para cá, ou eu vou da cena para o Sol. Qual é a convenção que você quer adotar? Faz diferença? Certo? Hã? Faz diferença? Faz diferença na hora que eu for fazer as contas da minha renderização, porque eu preciso usar isso como vetor L. Se eu tiver da cena para o Sol, eu já tenho o vetor L direto. Se eu disser que é do Sol para os objetos que estão sendo iluminados, eu tenho que, no cálculo do L, inverter, porque é do ponto para o Sol. Entendeu? Então, essa convenção é importante para eu saber se eu devo inverter ou não. Se eu disser que quando eu especificar uma fonte direcional, eu vou sempre pensar que a fonte está longe demais e eu vou no vetor que vai apontar na direção daquela fonte. Certo? Então eu estaria usando essa definição aqui. Está indo para a fonte que está lá no infinito, mas eu estou botando o meu vetor D da fonte assim, ó. Ok? Ok? Ok. Então agora o que eu tenho que fazer nos meus... Na hora de fazer a renderização de um ponto, você está aqui com o seu cenário, aí tem um objeto, vamos supor uma esfera, você calculou o ponto de interseção, aí você tem que calcular para ver a energia que chega no olho do observador, né? Então vamos supor que está aqui o olho do observador. Ok? Aqui está o plano bloqueador. Eu mandei um raio. E esse raio achou esse ponto de interseção. Então, no ponto de interseção, eu tenho que calcular todos aqueles vetores que vão entrar no modelo de renderização de fonte. O primeiro deles, mais simples, seria se esse raio aqui tem aquela componente dr, o raio, o vetor V unitário é o menos dr. Certo? Vetor normal. A gente calculou um exemplo hoje do cone. Mas na esfera é simples, é ligar o centro ao ponto de interseção. Está ali o vetor normal tranquilo. Vetor N. O que mais que eu preciso? N, V, L e R, né? São os vetores que eu preciso do meu modelo de renderização. Então o L, quem seria o L? Seria o menos df. Não, se a minha solução foi do cenário para o Sol, vai ser diretamente o DF. Certo? Então esse vetor L aqui, vamos supor que o Sol está para lá. Os raios estão assim, paralelo, faz de conta que é paralelo aqui. Então você vai pegar esse vetor paralelo aqui, que é o DF da fonte que você pegou como atributo da fonte direcional, direto. Ele vai ser o valor do L. Esse DF aqui é o seu L. Professor, Certo. se eu definisse no caso do lá a fonte 20 para o cenário. Aí você teria que estar menos. Você teria que estar menos. O L seria menos DF. Mas se você definiu que o DF está indo na direção da fonte que está lá no infinito, já está pronto. Ele é o L. Onde seria o R? O R vai depender do N e do L. Então, como o L já está amarrado aqui pelo DF, eu vou continuar com a mesma convenção. O L ele faz aquelas contas do R. O R é igual a 2 vezes o produto escalar do L escalar com N vezes o N menos o L. Né? Essa parte aqui a gente já viu.
Esse é o vetor R, e refletido. Aí então estaria aqui, mais ou menos assim. Vetor R. Ok? Pronto. Aí eu aplico aquelas mesmas formas para o difuso e para o especular. Bota os vetores com tudo aí. Ok? Vamos ver o horário aqui. São 11h33. Ok, então vamos agora para a luz spot. Se tem múltiplas luzes, aí tem que só. Só. Posso apagar? Então vamos lá. Atributos. Então vou desenhar uma luz spot aqui de uma forma arbitrária. Pronto, isso aí define uma luz spot. Então quais são os atributos pelo desenho que eu fiz? Tem o DF dela, tem o ângulo. Vamos começar pelo basicão. Toda fonte tem que ter intensidade. Intensidade red, intensidade green, intensidade blue. Ok. Próximo. Direção. Posição dela, P. Então, posição. P igual a posição. O que mais? Direção DF da fonte. Direção que a gente chama de direção principal da fonte. DF. E o vetor, né? E esse ângulo também. Vou botar aqui, direção principal, que na verdade é o que significa. Quando você está botando um quadro, você mexe naquela luz de spot para aquela ponte, para onde você quer para iluminar o quadro, certo? Na parede. Como se fosse uma lanterna. Uma lanterna, você aponta ela para uma certa direção. Essa é a direção DF da fonte, ok? O que mais? Esse ângulo. O ângulo de abertura. Vamos chamar esse ângulo para não ficar chamando de teta, vamos chamar de beta. Beta. Ângulo de abertura. Esse aí é definido como essa metade do ângulo, da direção em relação à geratriz. Ele é como se fosse um cone. Certo? Como se fosse um cone. Então esse beta o beta é entre o eixo, né, do cone e a geratriz. Ok? Dá para usar o código do cone nessa luz spot? Hã? O código do cone. É. Você dá para usar o código do cone, tipo algum pedaço do cone para fazer a luz spot. Nós vamos fazer isso já já. É o próximo passo. Fazer a mesma coisa ali. Ok? Então esses aqui são os atributos da minha luz de spot. A intensidade dela, e essa intensidade aqui é a intensidade na direção principal. Nós vamos explicar isso aqui daqui a pouco. Então é dado por esse aqui. P a posição, ok? Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenho o ponto PI, ponto de interseção. Ok? Então, no ponto de interseção, coisas que não dependem da fonte. O vetor V, né? Então, o vetor V só depende de quê? Da posição do observador. Então, independe da fonte.
Vetor em depende da fonte? Independe da fonte. Vetor L depende da fonte? Depende. Então, vetor L. Como é que é calculado o vetor L? Do mesmo jeito da luz pontual. Nós vamos pegar a posição da fonte, chamar isso aqui de PF. Certo? Então vai ficar PF menos PI, é um vetor. E aí? Faço o quê? Normaliza, porque esse vetor, lembre que tudo aqui é unitário. Dividido por a norma do vetor PF menos PI. Ok. Então eu tenho L. O que mais que eu preciso? Preciso do vetor V, N, L e R. ali, né? R, mesma fórmula que está ali. Sim. Não vai mudar em nada. Beleza, então o R depende da fonte? Depende. Depende, porque depende do L e depende da fonte. Obviamente, certo? Então, obviamente, eu vou botar ele aqui, o vetor R, ele depende da fonte, certo? Via vetor L. O vetor L depende da fonte. Ok, então agora vamos pensar na situação de como utilizar essas informações para calcular a contribuição difusa e a contribuição especular. Então suponha que você tem aqui um plano e aqui está o seu ponto de interseção. Aqui você tem o vetor normal, N, ok? Aqui você tem o vetor V. Vetor V está indo na direção do olho do observador, ok? Vou botar a luz de spot agora. Onde essa luz de spot está apontando? Plano. Está apontando para algum ponto do plano que não é o PI, certo? Na direção principal não necessariamente está apontando no ponto de interseção que você está calculando. A luz de spot ela foi posicionada. Na hora que ela está posicionada lá, agora eu estou renderizando um ponto aqui qualquer e vamos ver se essa luz tem contribuição ou não para a energia que vai chegar no olho do observador através dessa fonte, tá certo? É isso que eu quero. Então, o que nós vamos ver agora é o seguinte: quem é o vetor L aqui? TF menos PI. Hein? TF menos PI. Isso, esse vetor que vai daqui para cá, ó. Esse é o nosso vetor L. L. Do mesmo jeito, maneira usual que nós fizemos ali, está ali a conta dele. Tá certo? Agora, nós vamos ver o seguinte. Vou fazer alguns casos aqui separados para vocês observarem uma coisa. Aqui está uma luz de spot. A direção principal dela está aqui, apontando para esse ponto. Aqui está a direção do abajur dela, ó, o ângulo beta. Então essa é a região que ela ilumina, concorda? Tem a direção DF aqui, ó, DF da fonte. E essa é a região que é definida pelo beta. Beta aqui, beta aqui. Certo? Então, se por acaso o meu ponto de interseção estiver aqui fora dessa região, não vai pegar a iluminação da
da luz spot. O contrário que na luz pontual, como não existia essa limitação beta, todo ponto onde quer que ele estivesse ia receber a energia da fonte luminosa através do vetor L, a não ser que esteja bloqueado. Mas aqui, mesmo que não esteja bloqueado, esse ponto não tem ninguém impedindo ele de receber luz da fonte, mas ele não vai receber porque o abajur está definindo a zona de iluminação. Entendeu? Então, como é que eu checo se recebe ou não recebe iluminação esse ponto P? Fazer Como é que você checaria? ver se tem interseção. Eu acho que a gente faz um conezinho da luz spot e ver se está dentro do cone ou fora do cone. Sim, mas como é que você faz? Isso é 3D, lembra que isso é 3D. Então eu tenho que usar aqui as operações com vetores. Então vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte, olha para cá. Nesse caso aqui, ó. Vou botar um outro caso que seria o nosso caso ali. Vou botar só dois casos aqui. Aqui é a fonte de spot, apontou para esse ponto. Está aqui a zona de iluminação dela dada pelo beta. Aqui pronto. E eu agora vou botar um ponto de interseção que está dentro da zona de iluminação dele. Ok? Então vamos comparar os dois casos aqui. Esse caso aqui, eu tenho esse vetor aqui que é o vetor L. Vetor L. E aqui é o vetor L. Ok? Então, nesse caso aqui, eu quero saber se esse ângulo entre o vetor L e o eixo e a direção do vetor, esse ângulo aqui, ó, ele é maior ou menor do que beta? Não quero saber isso? Esse ângulo entre o L e o DF, o ângulo entre o L e o DF, ele é maior ou menor do que o beta? É maior nesse caso. Certo? Nesse caso aqui ele é maior. Sim, sim. Nesse caso aqui ele é menor do que o beta. Mas tá tudo que eu tava pensando. Tá certo? Mas eu vou fazer isso vetorialmente. Vou fazer isso vetorialmente. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Primeiro, pela convenção do nosso DF, o DF está mandando da fonte para o ambiente. A primeira coisa que eu faço é inverter para poder ficar os dois vetores alinhados para calcular o ângulo entre eles. Inverte Então, o menos L. DF. Inverte Tá certo? Inverter o L. Vou inverter o DF. Não, vou deixar o L e vou inverter o DF. Tá? Isso aí tanto faz. Mas vou inverter um dos dois. Vou inverter o DF. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui um círculo trigonométrico. Ok? Então vamos olhar o seguinte. Suponha que esse ângulo aqui é o ângulo beta. Esse é o ângulo beta. Eu estou querendo saber se o outro ângulo que eu estou calculando entre aqueles dois vetores é maior ou menor do que beta. Tá certo? Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou dizer o seguinte. Suponha que seja menor do que beta. Aqui, um ângulo menor do que beta. Qual é a característica do ângulo do círculo trigonométrico em termos de cosseno dos ângulos do ângulo que é menor do que o beta? O cosseno dele é maior ou menor do que o cosseno de beta? Ele vai ser maior. O cosseno dele é maior do que o beta. Porque se ele for passar do beta, tá certo? Aí ele é maior do que o beta, né? Se o ângulo cosseno for menor, morreu, né? Tá certo? Então eu boto os dois no mesmo sentido para que o produto escalado dê um número positivo. Por isso que eu estou botando os dois vetores no mesmo sentido. Para eu calcular o cosseno desse ângulo aqui como um cosseno positivo. Tá certo? Depois eu conto uma outra coisa caso o bicho passe de 90 graus. Mesmo invertendo, ele passe de 90 graus.
Aí vai dar aquele problema que a gente já viu, né? Se for maior do que 90 graus, não vou considerar, certo? Mas vamos ver então. Esse é o teste que nós vamos fazer. Como é que eu obtenho então o cosseno desse ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa? Como é que eu calculo o cosseno do ângulo alfa, que é esse ângulo, entre o vetor L e o inverso do vetor beta? Esse aqui, considerando aqui o vetor menos df. O ângulo alfa é ele. Como é que eu calculo o cosseno do ângulo alfa? Produto escalar entre o L e o menos df, tá certo? Então eu vou fazer isso aqui assim, ó, vou fazer cosseno de alfa é igual ao produto escalar do L escalar menos df. Ou seja, esse menos pode ir para fora, não pode ganhar um escalar? Então isso aqui pode ficar assim, menos o L escalar df. Eu faço o df do jeito que ele for definido, faço o produto escalar e troco o sinal. Isso dá o cosseno do ângulo alfa. Beleza? Se o cosseno do ângulo alfa for maior do que o cosseno do ângulo beta, tá certo? O que isso aqui implica? Que está fora do escote. Não, se o cosseno de alfa está dentro. Quando o cosseno é maior, o cosseno de alfa é maior do que o cosseno de beta. Ele está dentro. Quando ele for maior do que o cosseno de beta, ele está dentro da área de iluminação. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que o alfa é menor do que beta. Então, vai ter iluminação. Beleza? Caso contrário, se ele for menor do que o cosseno de beta, aí esse alfa ele é maior do que o beta e está descartado. Se for igual. A iluminação. Então eu tenho que fazer esse teste. Beleza? Esse é o primeiro que eu vou dar spot. Agora, você tem agora esse ângulo L e você tem esse ângulo alfa aqui. Concorda? Você tem um ângulo alfa agora? Então, lembrando que agora eu vou fazer uma lanterna que essa direção de intensidade máxima é a direção DF. É ali onde a lanterna é mais possante, ou seja, onde ela vai pegar esse atributo aqui com força total. Se ela estiver deslocada, eu vou botar menos energia, como se fosse um decaimento. A lanterna acontece isso, né? Quando você bota a lanterna, na parte principal do foco da lanterna ela é bem forte, né? Mas à medida que você vai caindo para a periferia da lanterna, menos energia, fica aquela luzinha mais fraca na periferia da lanterna, não é isso? Vocês veem? Sim. Normalmente. Então aqui o modelo ele vai adotar essa mesma coisa que a gente até já fez, dizendo o seguinte: quando esse ângulo for diferente de zero, a intensidade que nós vamos calcular da fonte vai ter um decaimento proporcional ao cosseno de alfa. Entenderam? Então a nossa conta vai ser assim, ó. Intensidade que chega no olho do observador, então, no olho. É igual. Claro que tem a parte ambiente, vamos agora para a difusa. A difusa vai ser a intensidade da fonte, arroba, o K do material, K difuso, ok? E o fator de atenuação difuso. Qual seria o fator de atenuação difuso? É o cosseno do alfa. N Escala L. escalar L. Não é isso? Mas agora o que aconteceu aqui? É o Se cosseno. esse L não tiver na direção na direção principal, eu vou modificar esse cara aqui, ó, para ele ficar mais fraco. Tá certo? Isso aqui não mudou em nada, é em escala L. Uma vez que ele está dentro da área de iluminação, eu vou fazer essa mesma conta, o fator de atenuação difusa. Mas agora eu não vou usar essa intensidade total, porque
se o alfa for diferente de 0, não vai ser essa intensidade total, vai ser uma intensidade menor. Tá certo? Então eu vou multiplicar esse IF aqui, vou multiplicar por cosseno de alfa. E já foi calculado ali, ó. Cosseno de alfa aqui, já está dado. É só você guardar. Entendeu? É só guardar, pronto. Você multiplicou esse cosseno de alfa aqui, ó. Professor, Multiplicou pela intensidade da e fonte. se o alfa fosse maior do que 90 graus? Fosse se um O quadrado? que acontece se o alfa for maior do que 90 Fica graus? negativo, né? Não tá, ué. Não vai conseguir, né, a fonte, porque se ele for maior do que 90 graus, Tá fora do esporte. é como se essa fonte estivesse apontando para cá, ó, o outro lado. Certo? Tem que ficar recebendo, tipo. Pra cada objeto ele tem que receber o alfa do objeto, né? Né? Calma, vamos olhar só uma coisa aqui, ó. Vamos supor que eu botasse assim, aqui o vetor L, e eu botasse a direção principal perpendicular a ela. Ok? Então, o que aconteceria agora se eu botasse o beta aqui, ó? Vamos supor que eu botasse. É impossível, porque a não ser que o meu beta fosse 90 graus, ainda chegaria alguma luz aqui. O abajur, se o abajur fosse 90 graus, né? Porque você tem a direção DF aqui, ó, DF, e aí você fez um abajur que na verdade é um plano, só para não deixar a luz passar para o outro lado. É como se fosse uma luz pontual, praticamente. Tá certo? Aí só nesse caso é que você teria energia chegando aqui. Tá certo? Mas mesmo assim o ângulo já deu o cosseno igual a 0. Então não chegou energia nenhuma ali. Certo? Porque é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Qualquer outro caso que o abajur tivesse aqui, ele está fora da zona de iluminação. Tá vendo? Quando ele é 90 graus aqui, se eu tiver um beta aqui e ele está 90 graus, não vai chegar nada aqui. Certo? Então essa limitação fechou. Então o teste é esse, saber se ele está dentro da zona de iluminação ou não. Uma vez que ele está dentro da zona de iluminação, ele vai receber alguma energia dada por esse cosseno do alfa aqui, que já foi calculado. E aí você multiplica isso por essa intensidade e o fator de atenuação é o normal. Morreu. O difusa, o especular seria a mesma coisa. Você teria o V e o R depende desse L. Então esses mesmos testes diriam assim, está dentro da zona de iluminação, vai chegar energia para ter uma reflexão difusa, o mesmo teste. Na hora que teve o mesmo teste, a intensidade também vai ser diminuída por esse fator, tá certo? E eu vou fazer a reflexão difusa normal, a reflexão especular normal. Pronto, por hoje é só. Alguém chegou depois? Todo mundo respondeu? Eu cheguei depois. Então deixa eu